ouvintes! Está começando o Patrimônio Vivo, um podcast que valoriza quem faz a nossa história acontecer. E em cada episódio, um encontro com mestre, mestras, detentoras e detentores que fazem a cultura popular acontecer aqui em São Luís, esse território tão forte e cheio de identidade. O Patrimônio Vivo faz parte do Programa Continuado de Educação Patrimonial, o Patrimônio nas Escolas, e é promovido pela Prefeitura de São Luís por meio da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico e Secretaria Municipal de Educação, que busca envolver professores e estudantes e comunidade escolar com o universo do patrimônio cultural da nossa cidade por meio de atividades educativas e formativas, visando a preservação e a valorização da nossa memória cultural. O podcast Patrimônio Vivo é promovido pela Prefeitura de São Luís por meio da FUNP e tem como propósito fortalecer as bases que sustentam a diversidade do patrimônio cultural da cidade. A FUNP vem promovendo um conjunto de ações voltados para a salvaguarda e para a valorização dos detentores, destacando saberes e fazeres ancestrais que mantêm vivo o patrimônio cultural de São Luís. Eu sou Nelly Gomes e convido você para uma conversa sobre memória, herança e o pulsa-forte das nossas tradições. E em cada episódio, um convidado diferente, um detentor, uma detentora, um mestre, uma mestra, um pesquisador, um professor, que vai contar um pouco sobre a sua trajetória no campo da cultura popular, os principais desafios enfrentados para manter viva a identidade e a memória cultural, entre tantas curiosidades que vamos abordar aqui ao longo dos encontros. E para abrir o Patrimônio Vivo com toda a força do axé, eu dou as boas-vindas para Maria José Costa Pacheco, a Mãe Duca. Ela é uma das grandes vozes femininas à frente das tradições culturais do Brasil. Guardiã fiel do complexo cultural do Bumba Meu Boi e do tambor de crioula. Mãe Duca carrega em si a memória viva das nossas boiadas e, desde 1997, guia com sabedoria o terreiro de Mina e lê Azé Orixá Xangô. Mãe Duca, é uma honra imensa ter a senhora aqui. Eu fiz um breve resumo sobre a sua história, mas queria que a senhora mesmo se apresentasse para os nossos ouvintes e contasse para a gente como é que a senhora iniciou esse trabalho e como é que a senhora se tornou essa liderança da nossa cultura popular. Olá, bom dia, Nelly. O prazer é todo meu me encontrar com essa equipe maravilhosa e estar à frente realizando esse trabalho. Então, tudo isto começou em 1997, quando foi escolhido por um guia espiritual que a gente tivesse esse bumbaboi dentro do terreiro. Então, em 2015, aí ele foi registrado na cultura. E de lá para cá, a gente vem mantendo, trabalhando, com o intuito de passar a nossa sabedoria, os nossos conhecimentos, às nossas crianças, que é o principal foco dentro do Bumbaboi Mimo de Santo Antônio, é as crianças, porque eu entendo, como detentora, como mestre, como mulher, como mãe, eu entendo que as crianças são o futuro de amanhã. Então, sem criança, a gente não faz nada. Então, tudo isso vem acontecendo. Então, hoje, a gente já faz um trabalho fora da nossa comunidade, mas o foco é a nossa comunidade. Então, a gente está levando os nossos conhecimentos, os nossos saberes também para as escolas, aonde a gente acredita que as crianças precisam de uma formação cultural, tanto cultural como ancestral. Mãe Duca, a gente sabe que o caminho da espiritualidade é feito por degraus. E então a gente quer saber como é que foi a sua iniciação dentro da religião de matriz africana. Então, a minha iniciação começou com os meus 13 anos de idade. Então, foi quando eu comecei a receber os guias espirituais. Então, como eu sou filha
de uma sacerdotisa que hoje não está mais cá entre nós, já partiu para o Urum. E aí eu tive que procurar estudar, né? Porque na época menina tinha que estudar, entendeu? Então eu não dei muito atenção à espiritualidade. Mas aí eu fui sendo cobrada. Até que com os meus 23 anos, eu não tive mais saída. Então, aí eu parti para a minha preparação. Tá? Então, me preparei. Hoje, a minha mãe de sangue, que era mineira, não é a minha mãe de santo. A minha mãe de santo ainda permanece aqui entre nós. Mãe Joana, mais conhecida como Joana de João Guará. Então, foi ela quem cuidou do meu ori, cuidou dos meus guias. Foi a pessoa a qual me ensinou a caminhar. Então, quando eu estava já com 8 anos já de feitura pronta, então foi decidido que deveria ser aberto a casa. Né? Então, aí ela fez todos os procedimentos de abertura da casa e hoje eu estou à frente. A casa foi fundada em 1997, dia 20 de janeiro de 1997. Mãe Duca, a senhora é uma guardiã que transita entre a maestria do sagrado, né, do terreiro, e a alegria profana das nossas festas populares. De onde veio esse amor pelo Bumba Meu Boi e pelo tambor de crioula? Foi um chamado que nasceu dentro de casa, ouvindo as toadas, com seus pais, seus avós? Como essa semente da cultura popular foi plantada dentro do seu coração? A senhora hoje é uma liderança que mantém viva a memória da nossa boiada, mas olhando para trás, quem foram os mestres da sua vida? Então, o meu pai era brincante de bumba-boi, tá? E também era coureiro. E a minha mãe era coureira, era aquela mulher que dançava, né? Meu pai era aquele que tocava e também cantava no tambor de crioula. E no bumba-boi, ele era cantador de bumba-boi. Então, eu, desde criança, eu sempre tive essa vivência com meus pais. Mas o bumba-boi chegou na minha vida não pela vivência que eu tinha com meus pais. O bumba-boi foi por ordem de um guia espiritual que é conhecido como Lourenço Légua Trindade Bojiboá. Este foi quem pediu o boi para o terreiro, porque o boi não é de Mãe Duca. Hoje o boi está registrado na cultura, mas porque ele deu a permissão para ser registrado. Então, tudo funciona em relação ao terreiro. E o tambor de crioula foi uma promessa, porque eu tinha um irmão que hoje é falecido, mas na época ele ficou como se ele tivesse perdido a memória, né? E a gente levou nos hospitais, na clínica Nina Rodrigues, e lá fez os exames e foi constatado que não era problemas mentais, tá? Porque ele também era médium e nunca quis assumir as coisas dele. Então, eu me apeguei a São Benedito. E eu disse que se o meu irmão ficasse bom, não ficasse com nenhum problema de saúde, que todo mundo dizia que era doido, né? Então, se ele ficasse bom, recobrasse o sentido, eu faria um grupo de tambor de crioula para São Benedito. Então, esse tambor de crioula, ele vem acontecendo desde São Vicente de Ferre, certo? Então, no mês de junho,
dia 13 de junho, que é o dia da minha festa grande, então eu fazia esta roda de tambor de crioula em homenagem a São Benedito, como faço até hoje. Certo? Então, essas duas coisas há diferenças na minha vida. E hoje, por a gente tratar de um patrimônio vivo, de um patrimônio cultural, e a gente querer ter a memória, a salvaguarda, a gente vem trabalhando em prol de passar esses saberes, guardar essas ancestralidades e mostrar para os mais novos. Mãe Duca, sua trajetória no Ilhéus Orixá Xangô e na cultura popular prova que a mulher é um pilar de sustentação das nossas tradições. Como a senhora vê essa ocupação de espaços pelas mulheres na cultura popular de São Luís? E o que a presença feminina faz e traz de diferente para o Bumba Meu Boi e para o tambor de crioula em termos de sensibilidade, organização e principalmente resiliência? Hoje nós mulheres, à frente dessas manifestações, nós estamos progredindo. Porque lá atrás, o Bumba Boi, o tambor de crioula, mas o Bumba Boi era coisa mais de homens, né? Porque era o homem quem fazia. As mulheres eram apenas suportes das brincadeiras, né? A mulher era para dançar de Índia, a mulher era para carregar o santo e a mulher era para cozinhar. Para as boiadas, como é chamada, né? Então, a mulher não tinha vez de ir para frente de um batalhão. E aqui dentro do Maranhão, eu não te dou certeza, mas talvez seja eu uma das mulheres que sou hoje ama do Bumba Boi, tá? Sou presidente, porque presidenta tem outras, mas como ama, como à frente, tomando conta de um grupo, tocando o grupo para frente e fazendo, eu acho que eu sou uma das primeiras, entendeu? Então, isto é uma valorização que a gente está tendo. Nós, como mulheres, nós não podemos baixar a cabeça, porque nós somos iguais. E os homens, eles são submissos a nós. Não somos nós quem somos submissos aos homens. São os homens que são submissos a nós. Porque nós é quem colocamos os homens no mundo. Nós somos mãe, nós somos avós, nós somos professora, nós somos médica. Então, tudo é a mulher. Para completar, um homem sem mulher, ele não vive. Porque se ele não tiver uma mulher para dar à luz, como é que ele vai nascer? O tambor de crioula é uma manifestação cultural afro-brasileira, nasceu da resistência negra e da devoção a São Benedito, mas ele também pulsa forte dentro dos nossos terreiros de Mina. Mãe Duca, sendo a senhora uma guardiã dessas duas frentes, a da cultura popular e a da fé de matriz africana, como o tambor, seja de crioula ou de Mina, como ele acontece na sua vida? Olha, tanto o tambor de Mina quanto o tambor de crioula acontece na minha vida por uma obrigação. Entendeu? É o meu sagrado. Então, a partir do momento que eu aceitei os meus guias, os meus orixás, meus santos, então passou-se a fazer parte da minha vida. Então, tudo isto está relacionado à minha vida. Se eu não fizer, para mim parece que nada está bom. Então, a mãe de santo, ela tem este papel
E não só a mãe de santo, porque, o exemplo, o médium, ele tem aquela necessidade espiritual de ter aquele conduzido na sua vida. Então, o tambor de crioula não é diferente. Diferente que o tambor de mina é interno e o tambor de crioula é externo, né? Sim. Ele pode sair para tocar na rua, já o tambor de mina não, né? Então, o tambor de crioula dança qualquer pessoa, tá na rua, qualquer mulher, qualquer homem pode botar uma camisa, pode tocar uma matraca, se ele sabe tocar o tambor, ele chega, ele pega, entendeu? A mulher coloca uma saia, ela dança, já o tambor de mina é diferente. O tambor de mina só participa ali quem é realmente do santo para dançar. Agora, se ele for ogã, abatazeiro, entendeu? Aí ele tem a participação, porque ele não toca só na casa dele. Ele também pode tocar, pode participar em outras casas. Mas é diferente. Porque, um exemplo, se nós estamos numa rodada de tambor lá no Reviver, digamos assim, então tu é uma coreira, tu escutou o tambor tocar, tu chega, mesmo que tu não tenha uma saia, mas tu chega pro dono ou pra dona, pergunta, tem uma saia? Às vezes a gente, quando tá dançando, porque a gente usa a saia de cima, a primeira saia, mas a gente tem as águas, né? Às vezes a gente tira a primeira saia e dá para aquela pessoa, para aquela mina, para aquela mulher, dançar, entendeu? Já o tambor de mina não, é diferente, tá? Outra coisa, que o tambor de mina se dança incorporado. E o tambor de crioula, muitas das vezes, se dança radiado, tá? Porque às vezes o guia também, ele tá ali no meio, tá? Mas o tambor de mina é diferente do tambor de crioula. A senhora falou, eu já vivi essa experiência assistindo uma apresentação de ter uma saia, me emprestaram a saia e eu vivi essa experiência de estar ali em roda e foi realmente, assim, muito especial. Mas bacana a senhora falar pra gente sobre essa diferença, né, de como o tambor acontece. Mãe Duca, a senhora vive o tambor de crioula, né, na pele, no dia a dia, e para além do título de patrimônio, a gente quer entender o sentimento de quem faz o coro vibrar em louvor aos santos e entidades. O tambor de crioula é a voz da sua ancestralidade, e é ele que chama a sua comunidade para a roda. E mais uma coisa, sendo uma mulher à frente dessa missão, a senhora já enfrentou preconceito ou resistência por conta desse papel de liderança, tanto na religião quanto na cultura popular? Sim. Porque lá no meu início da minha religião, quando os guias começaram a me perturbar, me mexer, aí a gente dizia cair, né? Aí aquelas pessoas que não entendiam, maldosas, diziam assim, não, eu era novinha, né? Eu tinha entre 11 e 12 anos, por aí. Aí dizia assim, não, aquela ali que é caçar é macho. Então, na época, era um preconceito, um racismo, só que a gente não ligava para isso, né? Às vezes os pais da gente diziam, minha filha, não liga para isso, deixa falar. Não é como hoje, porque hoje qualquer coisa a gente tem as leis, né? E essa época não, né? Ainda mais nos interiores, né? Então, sim, isso aí eu sofri. No tambor de crioula, eu tive, não tenho como provar, mas eu participei de um projeto, chamava Punga dos Saberes. Foi feito pelo IFAM. Então, por ironia do destino, eu fui dar essa oficina dentro do colégio esqueci o nome do colégio. Eu sei que é no bairro de Fátima. Sim. Tá. E lá, na hora que os meninos estavam esquentando os tambores,
A gente já tinha feito a parte teórica e a parte prática, que era já para ensinar os meninos a tocar e as meninas a dançar. Aí veio um ladrão, aí colocou o revólver bem no meu vazio, né? E aí, por conta disso, eu tive que sair, porque a diretora lá da escola, Rosário Nina, foi lá no Rosário Nina. Então, a diretora da escola chamou a polícia e aí eu tive que ir para a delegacia. Então, na época, quem estava na direção era a Graça e a Kátia Castro. Mas aí, afinal de contas, que foi perdido, eu não ganhei o prêmio, entendeu? Sim. Porque teve tudo isso aí. Então, assim, aquilo ali foi uma coisa, eu não te digo um racismo, mas assim, para mim foi uma coisa muito chateada e doída ao mesmo tempo, que eu poderia ter perdido minha vida, mas graças a Deus em primeiro lugar e graças ao santo. Porque quando ele botou o revólver na minha cintura, que ele disse que era um assalto, eu ainda disse assim para ele que ele queria o meu celular, que eu estava chamando os meninos, né? Sim. Então ele disse assim, passa o celular que é um assalto. E eu fui e disse para ele, eu disse, espera, tu não tá vendo o que eu tô falando? E eu tenho um tom de voz, e quanto mais eu falo, mais eu vou falando alto. Sim. E ele tornou a dizer, passa o celular que é um assalto. E aí eu já falei alto, alterada com ele. Eu disse, espera, tu não tá vendo que eu tô falando? Aí eu terminei de falar e disse pra ele, tá aqui, ó, eu tô entregando o celular que o dono chegou. E ele foi embora, levou. E ele levou. E aí, entendeu? Mas assim, é um constrangimento, a gente Sim, claro. se sente lá embaixo, entendeu? Mas agora, depois já que eu registrei a minha casa, tirei todas as minhas documentações, eu só teve, mas ainda não, já era registrada? Ainda não era registrada. Por conta de um foguete lá, uns meus vizinhos vieram para cima, mas aí a gente acalmou. Não procuramos delegacia, eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de resolver na conversa. Agora, se não der certo, a gente vai para o outro lado. Em São Luís, o Programa Continuado de Educação Patrimonial, Patrimônio nas Escolas, transformou a educação ao conectar estudantes e mestres da cultura local, através de vivências reais e muita troca de saberes, mostrando que a escola e o território caminham juntos. E o resultado, um marco histórico na forma como nossas crianças e jovens se enxergam na nossa história. O uso de obras literárias preparadas com muito capricho tem sido um grande diferencial pedagógico. Ao colocar livros como O Presente de Jussara, da autora Camila Reis, e ilustração de Luci Sacoleiro, e O Tesouro de Bisa, de Wilson Marques, e as xilografias de Ayrton Marinho, nas mãos de estudantes do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos, estamos entregando as chaves da nossa cultura com sua rica diversidade. Mãe Duca, como a senhora percebe a transformação dos estudantes quando eles deixam apenas de ler sobre o patrimônio cultural e passam a ter um sentimento de pertencimento da cultura local? A senhora acredita que levar saberes dos terreiros, do tambor de crioula, do bumba meu boi, para dentro das escolas, para dentro da sala de aula, é uma forma mais eficaz de proteger o patrimônio, fortalecendo a nossa identidade? E mais uma coisa, qual o conselho a senhora daria para os professores que estão trabalhando com patrimônio cultural dentro das nossas escolas? Que cada dia mais fortaleça esse saber, esse ensinamento, porque a cultura popular dentro das escolas, a vivência dos alunos com os detentores, com a comunidade, então é uma coisa que eu acredito que será muito valioso, até mesmo para que os nossos jovens, as nossas crianças, eles entendam e fujam um pouco do mundo da marginalidade. Porque enquanto uma criança, um adolescente, ele se interessa, ele aprender
a tocar um tambor de crioula, para ele aprender a tocar um pandeiro, para ele aprender a dançar de índio, ou de índia, ou de cazumbá, ou mesmo ele ser um cantador. Então, já fortalece muito a cultura e agrega valores de saberes. E outra coisa, o foco é que os nossos jovens, eles aprendam, eles percam aquele conceito de antigamente, o tambor de mina é demonizado. O tambor de crioula é só do negro. Não. O tambor de crioula dança o negro e dança o branco. Faz o negro, apesar de ter vindo pelos negros, mas hoje está inserido entre o negro, entre o branco, entre o pardo, entre o indígena. Então, a diversidade, ela está grande. E a vivência, o saber ancestral, é muito gratificante. Porque eu costumo dizer assim, Nelly, nós vamos passar. Quem vai continuar depois de nós? Se não tiver esse ensinamento, se não for para dentro das escolas, porque dentro do tambor de crioula, ele não só aprende a tocar, mas ele pode ser o mestre, ele estuda, ele tem um conhecimento da leitura, da vivência, e ele pode fazer e ser um professor lá fora de arte, né? Um artista, porque nós temos aqui, que hoje não vive aqui diretamente no Maranhão. Ele estava em Santa Catarina. Ele morava em Manaus, mas se mudou para Santa Catarina, que ele é bem conhecido, o mestre Hermino, que é do Boi de Pindaré. Então, é um mestre que vive ensinando outras pessoas fora do Maranhão, em outro estado. Então, isso é muito gratificante para a nossa cultura popular brasileira, maranhense. E, de acordo até mesmo com as suas experiências de levar projetos para escolas e fazer oficinas, como é que a senhora consegue pensar de estratégias para que os jovens se interessem pela nossa cultura e pelo nosso patrimônio? Muito com base nas suas vivências, que acontece na casa, com as crianças, com os jovens e também nas escolas, quando a senhora participa de oficinas. Não, na minha casa... aí sempre os meninos vêm, né? Aí assim, vem pequenininho, vem maiorzinho, aí tia, ô mãe Duca, eu queria entrar no boio, um exemplo. A pergunta vai, tu tem que idade? Eu tenho 10, eu tenho 8, vou fazer 14. Quem é teu pai, quando eu não conheço? Quem é teu pai, quem é tua mãe? Né, fulano de tal. Eu pergunto, teu pai é sabedor, tua mãe é sabedora? Eles vão aceitar. Então, tu vem aqui tal hora que eu vou lá na tua casa conversar com teu pai e tua mãe. Porque a gente tem que colocar, tem que trazer, mas a gente não pode trazer aleatório. A gente tem que conversar primeiramente com os responsáveis. E a escola, quando a gente chega na escola, tem uns que são acanhados, né? Mas tem uns que são bem soltinhos, tem uns que já gostam, entendeu? Em novembro, eu fiz uma oficina lá no Colégio Maria Rocha, justamente pela FUMP, pela prefeitura, né? Então, assim, quando a gente chegou lá, os meninos estavam todos acanhados. Só tinha 2 meninas e 2 meninos que estavam todos alegrezinhos, né? E aí, quando o tambor começou a tocar, eu não estava podendo dançar, eu estava com minha perna quebrada. Aí eu fui convidando, pegando na mão, convidando. Aí depois, eles já vieram, os meninos já se interessaram para tocar, né?
Aí dos meninos que toca, aí foi ensinar como tocar. Aí eu peguei a saia e digo, menina, vamos dançar, é bom. Vamos ter essa experiência, né? Aí elas vieram. Ah, tio, eu não sei, digo, ninguém nasce sabendo, meu amor, a gente aprende. E aí eu consegui mobilizar elas e a roda ficou aquela maravilha, né? Então, quer dizer assim, gostaram. Eu estou até com um projeto, pensando, melhor dizendo, pensando em fazer uma nova oficina na escola, lá nessa escola, Maria Rocha, novamente. Muito bom. Mãe Duca, a nossa Constituição ela diz que a preservação do patrimônio cultural é um dever de todos. Para além do governo, de que maneira a senhora acredita que a sociedade civil e as empresas privadas poderiam abraçar o terreiro, não apenas como espectadores, mas como parceiros reais, que ajudam a manter a nossa herança viva durante o ano inteiro? Não, isto seria muito bom se as empresas privadas ela abraçasse essa nossa causa, porque melhoraria para nós. Porque o detentor, o religioso, ele faz as festas anuais, entendeu? E muitas das vezes a nossa condição é pouca. Aí a gente não tem o pouco, com aquele pouco que a gente tem, que a gente organiza, é que faz. E como a gente religioso diz, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então a gente acaba agregando e fazendo acontecer. Mas se a gente tivesse esse suporte, seria melhor e seria a cultura seria mais valorizada. Bom, e na sua opinião, o que os governos e a sociedade poderiam realizar de políticas públicas e ações para que as manifestações culturais sejam protegidas e valorizadas? Sabemos que os editais são ferramentas importantes de fomento, mas nem sempre eles são acessíveis a quem detém o saber oral. Na sua visão, como as políticas públicas deveriam ser desenhadas para que o direito cultural, assegurado pela Constituição Federal, chegue de fato à ponta, superando as barreiras da burocracia e da discriminação? Em primeiro lugar, que a gente sabe que tudo, o dinheiro público, o dinheiro federal, ele tem que passar por várias esferas. Mas, dentro dessas esferas, que são os verdadeiros editais, que fosse menos burocrático. Porque eles fazem uns editais tão difíceis que, às vezes, o detentor, ele não alcança. Entendeu? Agora, entre governo do Maranhão, Prefeitura de São Luís, que tivesse aquele olhar mais carinhoso, principalmente com os detentores mais velhos. Tá? Porque a valorização não é depois que morre. Você tem que valorizar alguém enquanto ele está vivo, enquanto ele está bulino. Não é depois que ele morre. Ele morreu, para muitos acabou. Para nós que somos religiosos, de matriz africana, nós acreditamos que é uma passagem. Porque assim não é só nós, porque está escrito na Bíblia, né? Que você vai para o Pai. Mas não é para todo mundo. Tem pessoas que morrem, o outro não está nem aí, morreu, acabou. Então, não é assim, vamos valorizar, penso eu, vamos valorizar enquanto está vivo. Tem que ter uma forma, uma estratégia, uma sabedoria entre meio, para que essas políticas públicas, elas venham com mais fervor para nós detentores. Porque para a gente conseguir, a gente vai, a gente reúne, a gente faz, aí chega tudo na mesma coisa.
Inclusive, sábado, nós entregamos uma carta ao nosso governador, né? Aí vamos esperar. Para quando? Será que até o resultado desta carta, se eu ainda estou viva? Hein? Será? E outros e outros. Então, ter aquele olhar, aquele carinho, porque a nossa cultura, ela é rica. Ela é rica. E ela também enriquece o nosso Estado. Com certeza. E essa questão também de estar fomentando, né, de estar fazendo a salvaguarda de todas essas manifestações e todos esses saberes é importante também porque a gente vai levantar uma nova geração que vamos ter fé, vamos acreditar que vão ter essa questão do pertencimento e vão ter esse olhar também para esse cuidado, né? Então, também por isso a importância de tudo que a gente já conversou aqui sobre esse partilhar, né? De vivência de saberes ancestrais. Considerando a fragilidade de políticas públicas descontínuas, que mecanismos de cooperação podem ser estabelecidos entre o setor privado e as comunidades tradicionais para assegurar a salvaguarda do nosso patrimônio cultural? E de que maneira governos e empresas podem colaborar para que as manifestações de matriz africana sejam reconhecidas não apenas como folclore, mas como pilares econômicos e sociais de São Luís? Dentro das políticas públicas, é o que eu acabei de dizer, que eles tivessem mais sensibilidade. Porque, olha, tem terreiros de pais, de mãe de santo, que, por exemplo, a festa do Divino é uma festa de um alto custo. Nós já fizemos, nós já fomos, só faltamos afundar o caminho da sétima. Quando era na Ponta da Areia. Reunião. Chegava lá, o secretário viajou. A gente voltava. Ah, fala com o secretário de adjunto. Não, tal dia vocês vêm. E nunca, para te ser sincera, nunca resolveram nada. Então, é isso, é que eles têm que olhar, têm que dar Não tem um fomento? Então, vamos fomentar esses espaços. Vamos ajudar. Porque para isso vem. Ele vai se empatar só com a cultura popular. O bumba-boi, o tambor de crioula, e etc, que são muitas manifestações para me dizer aqui agora, mas vamos também olhar, porque a coisa está fugindo do contexto. Porque se não tiver esse olhar voltado para isto, como é que nós vamos manter esta salvaguarda? Como é que nós vamos salvaguardar esse patrimônio, essa história? Não tem como. Por quê? O bumba-boi, ele se apresenta no mês de junho. Temos 2 meses de São João, não dá 2 meses. Que o boi não brinca todo dia. Ele brinca os finais de semana. Então, não deu 2 meses. O carnaval. Uma vez. E aí? Terminou. O carnaval do Maranhão é feio. O carnaval do Rio de Janeiro é bonito, São Paulo é bonito. Por quê? Porque começam a trabalhar com antecedência. Aqui, o tambor de crioula. Um grupo, vou te dar um exemplo, um grupo de tambor de crioula com 25 pessoas. Sendo que o tambor de crioula, para ele ir para a rua, ele de qualquer forma, é pago. Aí como é que você vai comprar a hidromentária? Como é que você vai trocar de roupa? Você tem que comprar o tecido, você tem que comprar a renda, você tem que comprar o couro.
tá? No meu caso, como eu sou mulher, eu sei fazer, mas para mim, sozinha, já é mais difícil eu cobrir um tambor. Por quê? Vai ficando para a idade, os braços vão doendo, né? A força vai diminuindo, então já tem que ter um auxílio de uma outra pessoa. Quem vai querer de manhã cedo se misturar com um couro que tá ali de molho, fedendo que só, hein? Como é que... Se ele não ganha nada, aí ele chega em casa, ele passa de 8 horas da manhã até 10, 11 horas do dia, ele cobrindo tambor, aí ele chega em casa, ele não tem 10 reais para ele ir na padaria comprar um pão para ele levar para o filho. Isso é salvaguardar? Não é. A doutora Cátia Bogeia, ela está fazendo um trabalho excelente, maravilhoso. Quando ela entendeu que os mestres tinham que ser valorizados vivo e não só depois de morto. Aí tá certo. Porque o que você tem para usufruir, você ainda usufrui, mesmo já velho, você ainda usufrui vivo. Aí depois que você morre. Quem foi mãe Duca? Nelly não conheceu. Quem foi mãe Duca? Era fulano assim, 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 assim. Não, vamos conhecer mãe Duca viva. Não é isso? É exatamente isso. Conhecer e ouvir, e reforçamos mais uma vez da honra de ter a senhora aqui com a gente nesse bate-papo super especial, compartilhando com a gente todos esses saberes, toda a sua visão em relação ao patrimônio cultural e de que maneira a gente deve cada vez mais se movimentar para que ele seja preservado e mantido aí para as futuras gerações, e que essas gerações, né, tenham essa noção de pertencimento, de realmente não só amar, mas proteger, defender e levar adiante, né? Isso mesmo, mãe Duca. A gente está chegando ao último bloco desse bate-papo, que está super legal, tão enriquecedor, com a nossa convidada especial, mãe Duca, que está nos presenteando, né, com toda a sua sabedoria e toda a sua vivência. E para finalizar, a gente quer ter a sua visão do futuro. A nossa Constituição, ela garante o direito à cultura, mas sabemos que a cultura se faz no dia a dia, né? A senhora cultiva o amanhã através das crianças lá no terreiro, e diante do abandono institucional, como se mantém a chama desse trabalho social acesa, e quais os desafios que a senhora precisa enfrentar diariamente para garantir que o saber dos nossos mestres continue vivo nessa infância, nessas crianças que participam hoje em dia, que estão começando aí a compreender e amar também esse patrimônio? Primeira coisa é que as nossas autoridades, entre juízes, desembargadores, promotores, façam compreender isso. Porque as crianças, é necessário que elas estejam dentro do terreiro de mina, dentro do bumba-boi, dentro do tambor de crioula, dentro da dança portuguesa, dentro do festejo do Espírito Santo, como dentro de outras manifestações culturais. Porque se você não leva as crianças, ele não sente desejo, ele não sente vontade. É a mesma coisa de você, por exemplo, você tem seu filho. Você sabe que o horário de sair para o colégio é 7 horas da manhã. Mas aí você deixa o menino dormir até 8 horas. Ah, não, meu filho está num soninho gostoso, deixa ele dormir. Você não leva ele para a escola. Ele vai aprender o quê? Nada. Então, o primeiro fazer é de manhã cedo. Então, quando a gente dá essa linha de raciocínio, essa linha de caminhada, a gente está valorizando, olhando para frente, vendo o futuro. Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, são o futuro de amanhã. E assim se vai, de construção a construção.
Eu já construí a minha família, mas meus filhos precisam construir a deles. Você precisa construir a sua. Já os seus descendentes já vão construir a deles. Então, tudo é construção. E para salvaguardar, para vivenciar, tem que ter construção. E o trabalho em equipe, o trabalho no coletivo, eles só têm a enriquecer. Porque se eu quiser só para mim e não quiser para Dona Nelly, não vale a pena. Porque só quem quer para si só é o cemitério. Que botou lá, não sabe mais. Mãe Duca, São Luís ostenta o título de uma das cidades mais negras do país, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Podemos afirmar que o toque do tambor e a reza do terreiro são ferramentas de uma resistência que nenhum livro de história conseguiu apagar? Fala pra gente sobre essa força que não está nas estantes, mas que pulsa como prova viva de um povo negro que nunca se silenciou. Por que o povo negro nunca se silenciou? Porque o povo negro tem fé. Porque quando a gente tem fé, não tem quem nos cale. A gente pode apanhar, a gente pode ser pisado, a gente pode ser chutado, mas a gente não se cala. A gente vai para cima. Porque o sangue do negro, ele pulsa. O negro é gente. E não é à toa que essa nossa resistência é pelos nossos ancestrais. É por aqueles que vieram contra a vontade para o Brasil. Então, hoje, dói. Ainda dói. A gente ainda sente na pele. Porque quando a gente pega um filme, bota no YouTube, no Instagram, que a gente olha os nossos acorrentado, né? Com grilhões de ferro no pescoço. Isto dói na alma. Porque o negro também é gente. E não é diferente. Então, para mim, que posso dizer assim, acho que já sou da terceira geração. Mas para mim ainda me dói. E para quem foi filho de um escravo? Para quem foi filho? Para quem realmente foi um escravo? Para quem teve seu corpo dilacerado por chicotada de branco, por senhores? Então, tudo isto, o negro é resistência. Nós, preto, sofremos, ainda sofremos o preconceito na pele, porque ainda não acabou. Amenizou. A escravidão, ela só modernizou, mas ela não acabou. Ela modernizou. Mas ninguém pense que a escravidão acabou. Porque ela permanece, tá? E nós, hoje, que trabalhamos, que fazemos essa cultura, para nós botar nossas brincadeiras na rua, nós temos que trabalhar o ano todo. E muitas das vezes, nós temos que ir
aos comércios aqui do centro de São Luís. Comprar fiado. Porque eu aqui, Mãe Duca, hoje fechou, mas é muito conhecida, esse aqui conhece, é Dona Santinha, do Magazine Folia. Foi a primeira comerciante que me abriu as portas, sem me conhecer, me abriu as portas para me vender material fiado. Tá? Então, ainda nós somos escravos modernos. Hoje nós não apanhamos mais as chicotadas, mas nós ainda vivemos submisso àqueles que têm. Assim, a gente quer falar com o prefeito, vai na prefeitura, aí tem que marcar e vai. Aí tem, para conseguir falar com a vice. Então, ainda não é uma coisa aberta, né? A gente ainda não tem esse vínculo aberto, bem explicado. Não é falando mal e nem, mas é a realidade. Quando a gente chega, quando o governador vem para qualquer um evento, ele vem cercado de segurança. Para a gente chegar perto, é um trabalho. E os outros os próprios nossos ainda nos empurram. Então, a escravidão permanece, meu amor. Mãe Duca trouxe um relato muito forte. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa sua visão. É muito importante ter essa sua fala aqui dentro do nosso podcast do Patrimônio Vivo. E, Mãe Duca, muito se fala que o patrimônio é vivo, né? Mas para ele continuar pulsando, ele precisa de mãos e corações que carreguem ele adiante, né? Como a senhora e a sua comunidade têm pensado o amanhã dessas expressões culturais e das religiões de matriz africana? Existe uma preocupação em preparar os novos mestres, as novas mestras, os tocadores e as lideranças religiosas. Como garantir que essa semente plantada hoje floresça com a mesma força e fé nas mãos dos jovens que darão continuidade a esse legado? Só nós teremos futuramente mestres, mestras, em todos os sentidos, em todas as vertentes. Se nós mesmos, com todo nossa luta, o nosso sacrifício, o nosso sofrimento, certo? Se a gente der continuidade, tá? É você pegar na mão de uma criança que está sentado bem numa calçada e convidar ele. Meu filho, tu não quer aprender a tocar um pandeiro? Meu filho, tu não quer aprender a olhar aqui como é que se cobre um tambor? Como é que se toca um tambor? Uma menina, meu bem, tu não quer dançar um tambor? Fazer acontecer dentro da sua comunidade, para que da sua comunidade saia até os devidos local aonde a gente pode se assegurar. Porque se eu não fizer na minha comunidade, eu não sou vista. Se eu não fizer o meu tambor de mina acontecer dentro da minha casa, eu não estou cuidando da minha ancestralidade. Mas, além de eu cuidar da minha ancestralidade, tem outras pessoas a qual precisam. Tá? Porque a gente se torna, já diz, não é mãe de santo, porque o santo, a mãe do santo é Maria. E o pai do santo é Deus. Nós somos zelador de santo, porque nós zelamos. Nós é que cuidamos. Mas nós recebe da nossa casa pessoas com problemas, com filho, com irmão, com trabalho, com família, com doenças. Tá?
Porque às vezes você vai no médico, mas aquela doença, aquele problema não é para medicina, é espiritual. E aonde entra, às vezes, olha, eu lá em casa, às vezes eu levanto, nem tomei café, estão batendo na porta. Eu venho, abro. Ô, mãe Duca, benze meu filho que tá com quebrante. Não me deixou eu dormir. Entra, senta aí. Aí eu vou, pego minha folhinha de peão, venho, benço. Ah, meu filho tá com o vento virado. Vamos benzer. Ah, botaram ali meu cachorrinho. Senhora, benzo? Benzo. Traz o bichinho. Fazer o bem, não escolherei a quem. Deus me deu esse dom, e esse dom eu tenho que levar adiante. Mas, para mim passar este dom, eu tenho que acolher as pessoas que realmente vêm e as pessoas que realmente são. E as pessoas que realmente têm o dom. Porque você pode visitar, você pode fazer parte da casa, mas você só vai fazer parte do tambor de mina se você tiver, se você for média. Agora, ir participar, ficar na casa, porque às vezes gosta, tem pessoas, não, eu gostei do seu terreiro, eu gostei da senhora, eu queria que a senhora cuidasse, me desse um apoio, eu vou ficar aqui na sua casa. Beleza. Mas ele não é médio para gira. Entendeu? O tambor de crioula, a coreira quer, não sabe, a gente tem por obrigação ensinar. Eu não danço bem, eu danço todo doidinho. Mas eu ensino do jeito que eu faço. Né? Eu gosto de botar aqui a mão no quarto e mexer aqui na boca do tambor. Mas é uma graça. É um carinho. Eu só tenho a cara feia, mas o coração é bom que é uma beleza. O coração é bom e os saberes que a senhora tem compartilhado, tenho certeza que fazem parte da construção que vão levar ainda mais adiante tudo que a senhora tem feito pela cultura popular de São Luís. Mãe Duca, o tempo voou, né? Foi tão rápido, mas nossa conversa foi tão enriquecedora. Mas a gente não pode encerrar sem que a gente consiga ouvir o seu coração, né? Consiga entender. A senhora é uma guardiã de saberes que atravessam o tempo. E para encerrar, a gente quer que a senhora deixe uma mensagem de axé para os pequenos que estão aprendendo agora a tocar o tambor de crioula, o tambor de mina. O que a senhora diria para que eles compreendam que, ao ocupar o terreiro, eles não estão apenas brincando, mas também mantendo vivo o espírito de um povo que nunca deixou de lutar e de celebrar? Primeiro conselho que eu deixo é que cada um, nós temos 3 opções. Nós temos o catolicismo, que de qualquer forma, nós também somos católicos, porque eu sou batizada na igreja católica. Nós temos o catolicismo, nós temos o cristianismo, né? E nós temos a religião de matriz africana. Porque as outras budistas, essa eu não entendo muito. Mas que cada um foque naquilo que seu coração pedir. Seja ele de qual religião for. Eu respeito todas. Eu me dou bem com o católico, eu me dou bem com um bandista de matriz africana, eu me dou bem com o crente, não tenho preconceito. Tá. Ele me convida para ir para o culto, eu convido para ele vir para o meu tambor. Nós vamos trocar experiência. Tá. Mas eu não trato mal. Então, a gente tem que abrir a porta, acolher, ensinar para que futuramente nós tenha a nossa juventude, as nossas crianças que já não vão mais estar criança, os jovens, os adolescentes já vão estar
já de 30 para lá. As crianças já vão estar chegando de 20 para lá. E os outros vão nascendo. Esses que já estão maior, para ir ensinando esses que estão chegando. Porque é o que eu estou fazendo. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer de me sentar, mandar, ou eu mesmo faço, uma garrafa de café, boto lá, pego um centro de copo descartável, me sento, e aí eu vou ensinar eles, ó. Quem quer? Tu quer cantar boi? Tu quer cantar tambor de mina? Tu quer cantar tambor de crioula? Vamos cantar. Tu quer tocar? Vamos esquentar os tambores, vamos esquentar os pandeiros, vamos fazer uma bagunça. Então, tudo isso é um ensinamento. E aí, nessa brincadeira, nós bebemos o café, nós bebemos água, seca essa garrafa. Nós vamos para outra. Tem um refrigerante, vamos para outra. Aí, quando termina tudo, eles dizem assim, e agora, cadê o jantar? Eu digo, tá lá na panela. Se ainda tiver, tu come. Se não tiver, tu vai comer em casa. E assim a gente vai passando. E tudo vai com o carinho, com o amor, com a dedicação. Porque cultura é amor. É você amar o que faz. Não é só dizer eu sou uma mãe de santo se eu não tiver amor pelos meus orixás. Abaixo de Deus, para mim, são meus orixás, são meus santos, são meus guias. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe, né? Eu tenho de esperar primeiro de Deus, depois do meu sagrado. Mãe Duca, muito obrigada. Foi muito especial, muito enriquecedor estar aqui com a senhora nesse primeiro episódio, né? Nessa estreia. Estreamos bem. Muito bem com a sua presença, quero muito agradecer de verdade, em nome da Prefeitura de São Luís, em nome da FUNP, da CEMED. É um prazer estar aqui com a senhora e convir tudo que a senhora tem para dizer, né, e compartilhar com a gente de forma tão generosa. Como a senhora disse, com muito amor a gente consegue enxergar esse amor. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, a toda a sua equipe, ao Demis, e quero deixar aqui um abraço carinhoso do fundo do meu coração para nossa querida Kátia Bogeia, tá? E para todos, um beijo, um abraço no coração de cada um. E axé. Axé. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Patrimônio Vivo, nessa conversa super potente com a Mãe Dulce, que compartilhou aqui com a gente de forma tão generosa todos os seus saberes, o seu amor pela cultura popular e pelas religiões de matriz africana. E a gente deixa o nosso agradecimento à Prefeitura de São Luís e à FUNP por essa realização. Acompanhem as nossas redes sociais, tanto da Prefeitura quanto da FUNP, da CEMED, e fiquem ligados que o próximo episódio já está chegando.